Olá, bem-vindos de volta. Eu sou Ana Carolina Praça, psicóloga, e hoje vim aqui para a gente conversar sobre um assunto sério, que é depressão em crianças e adolescentes. Muitas pessoas acreditam que crianças e adolescentes não têm depressão, mas isso é um mito e a gente precisa conversar sobre isso para quebrar essa barreira da informação, para que a gente possa de fato ajudar a esses jovens, essas crianças a passar por esse período conturbado. Então eu trouxe aqui uma lista de sintomas possíveis de serem observados nos casos de depressão de crianças e adolescentes de 0 até a adolescência, né? Enfim, a partir de 14 anos em diante. Eu separei um pouquinho por faixa etária, mas vocês vão notar que quanto mais velho, fica mais fácil a gente reconhecer os sinais. Mas a gente também precisa estar atento às nossas crianças pequenas, que os sinais são mais sutis, mas também podem estar presentes. E o alerta é que, caso você suspeite de que a criança ou o jovem pode estar com depressão, que faça o encaminhamento, oriente a família, se você não for a família, a buscar um psicólogo, pelo menos a princípio, talvez um psiquiatra também, para que ele passe por uma avaliação especializada e tenha o acolhimento, a orientação necessária. Então, para a gente começar, vou falar aqui de 3 possíveis sinais da gente observar em crianças de 0 aos 6 anos. Pode ser possível observar um leve atraso motor, não por algum comprometimento muscular ou do desenvolvimento em si, mas pela apatia mesmo que a depressão pode causar. Além disso, a tendência ao isolamento. Nessa faixa etária, de 0 aos 6 anos, geralmente é a faixa etária que a criança vai para essa transição, né, de ficar somente no núcleo familiar para entrar na creche ou na escolinha. Então, a gente consegue observar isso nesse momento, que ela talvez possa ter contato com mais gente, mas ela tende a ficar mais isolada. E também uma característica muito marcante e que tem tudo a ver com uma possível casos de depressão, né, é a mudança súbita de humor. Agora, dos 7 aos 13 anos, eu separei aqui 4 pontos que a gente consegue observar. Primeiro, uma mudança brusca de comportamento. Se a criança tinha um comportamento ativo, enfim, normal, né, que é o normal daquela criança, e ela começa a ficar quieta e chorando com mais facilidade, ou então o oposto, era uma criança mais quietinha, mais na dela, e se torna uma criança agitada, impaciente. Então, essa mudança, não é que a criança quieta tenha depressão, nem a agitada tenha depressão, mas quando a criança vai de um extremo ao outro, quando tem essa mudança no comportamento, aí sim pode ser um sinal importante de observar. Outro sinal também que a gente começa a conseguir observar nessa faixa etária é a insônia, que é não conseguir dormir ou ter o sono interrompido, né, muitas vezes ao longo da noite. Enfim, a insônia seria aqui a falta de qualidade do sono. Outros 2 fatores que a gente consegue observar nessa idade de 7 aos 13 anos é a queda no desempenho escolar e também a falta de interesse por atividades que antigamente ela adorava. Nossa, ela adorava jogar no videogame, agora não joga mais, né? Ou joga pouco, ou joga e se frustra, né? Ou então ela sempre ia jogar bola com os colegas, agora os colegas chamam, ela não quer mais ir. Então também são pontos de alerta. De 14 anos em diante, a gente já consegue observar uma variedade maior de comportamentos que podem indicar um quadro depressivo. A alteração de humor, né, que a gente já citou aqui no início do vídeo, mas nessa faixa etária a gente também consegue observar e pode ser um sinal de alerta importante. Ansiedade, né, aquela preocupação excessiva, e a agressividade. Outros pontos também, né? Uma baixa autoestima. Na adolescência, essa questão da autoestima já é um ponto que dói neles, né? Então, a maior parte dos adolescentes, pelas alterações hormonais, pelas questões próprias da adolescência, já tem uma mexida na autoestima, mas essa baixa autoestima, junto de outros fatores, pode também indicar uma suspeita aí de depressão. Outro ponto também é o sentimento de culpa por coisas que
muitas vezes ele não tem o menor controle, mas ele se sente culpado por ter acontecido daquela forma, também é um ponto importante de observar. E o isolamento social. Na adolescência, na maioria das vezes, né, também não é uma regra, como nada aqui, mas na maioria das vezes o adolescente ele quer ficar enturmado, ele quer ser aceito pelo grupo. Então, quando ele começa a fazer esse movimento contrário de se isolar, de sair de perto, a gente deve ficar atento. E os últimos 3 pontos que eu separei aqui para falar para vocês dessa faixa etária, a partir dos 14 anos, são a falta de apetite. E aí a gente tem que também ficar atento se a falta de apetite, junto de outros fatores, pode indicar a depressão, ou se por outras questões também próprias da adolescência, pode ser um transtorno alimentar, né, por uma questão de aceitação do grupo, por uma questão da baixa autoestima que a gente conversou aqui anteriormente, pelas cobranças, né, que a adolescência sofre em relação ao corpo ideal, né, ao corpo perfeito. Então a gente tem que ficar de olho sempre nesses sinais aqui, mas de uma forma em conjunto, não com um olhar isolado. A falta de concentração também. Então, também é um outro sinal que a gente tem que olhar de uma forma bem contextualizada de quando essa falta de concentração aparece, se pode ser de repente uma falta de interesse naquilo, né, uma matéria da escola, por exemplo, ou se é a todo momento. E a rebeldia. Os adolescentes, eles têm a fama de serem mais rebeldes, né, aborrecentes, né? Mas isso também, junto de outros sinais, pode ser um sinal de pedido de ajuda, né? Um pedido de socorro, como algo relacionado a um possível quadro depressivo. E antes de terminar, eu preciso alertar que conversar sobre depressão com os jovens, com as crianças, não vai fazer eles terem depressão. Falar sobre suicídio com um adolescente não vai dar para ele a ideia de suicídio. Essa ideia de suicídio, esse sentimento de depressão, só vai mexer com algo dentro dele se isso já estiver dentro dele. E se isso já estiver dentro dele, a gente falar sobre esses assuntos vai mostrar para ele o quanto a gente está aberto para acolher e para ajudar. Então não tenham medo de falar sobre depressão, suicídio e autolesão também com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, obviamente numa linguagem tranquila, né, para cada faixa etária, mas com os adolescentes, então não precisa ter tabu para falar sobre esses assuntos, porque eles já falam sobre esses assuntos. Então que seja com quem vai poder acolher e orientar de verdade também. Certo? Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.